Olá, está começando o TVL Debate, aqui pela TV Legislativa. O canal da Câmara de Vereadores abre espaço também para debater, para discutir assuntos de interesse público. E hoje o TVL Debate vai tratar sobre o consumo de álcool. Agora, do dia 18 até o dia 24 de fevereiro, tem a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo aqui em Blumenau. Um projeto de lei apresentado, aprovado pela Câmara de Vereadores, que já se tornou uma lei e agora, cada ano, neste período, né, do mês de fevereiro, acontecem ações, né, voltadas ao combate ao alcoolismo, e esse vai ser o assunto hoje aqui do TVL Debate. Afinal, o álcool é uma droga lícita, aceita em boa parte da sociedade, mas se consumido de forma excessiva, pode causar uma série de problemas, e é sobre isso que a gente conversa agora com os nossos convidados. Vamos ter 3 convidados no primeiro bloco e depois outros convidados também na segunda parte aqui do debate. A gente recebe o Fábio Campos, que é o diretor do CETERB, diretor de trânsito, a Salete Sbardelatti, que é presidente da Associação dos Consegues aqui de Blumenau, a Consegue, e o presidente da Câmara de Vereadores, Mário Hildebrand, do PSD, que inclusive é o autor desta lei que criou esta Semana Municipal, presidente. Semana para discutir esse assunto tão importante. O senhor, mais do que nunca, trabalhou muito tempo lá no Serene, né, que trabalha diretamente com pessoas que têm esse problema do álcool, né, presidente? Tudo bem com o senhor? Obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo. Quero saudar aqui o Fábio e a Salete, que estão juntos nesse primeiro bloco. Você falou muito bem. Na verdade, minha experiência de vida, meu período de 8 anos trabalhando e residindo dentro do Serene, vivendo e ouvindo os testemunhos e os depoimentos das pessoas que fizeram uso do álcool, das pessoas que fizeram uso de outras drogas, mas aqui se discutindo especificamente do álcool, me levou a propor esse projeto, fortalecendo uma discussão que já existe a nível nacional, existe em outros espaços, para que Blumenau também abrace isso numa política intersetorial, que envolva os outros departamentos, saúde, trânsito, num debate que eu acho que vai enriquecer e, sobretudo, vai proteger o nosso cidadão, vai trazer e trabalhar para que nós tenhamos um espírito crítico. E esse é o objetivo central. Talvez, pegando um gancho aqui, Rodrigo, há um questionamento muitas vezes, o vereador apresenta um projeto que queria o dia municipal disso, a semana daquilo, isso não tem importância sim. Isso é um retrato disso, quantos agentes nós vamos ouvir aqui envolvidos, quantas secretarias envolvidas para discutir um assunto que faz diferença, né? Se nós ouvirmos aí os nossos jovens, sabemos que pelo Ministério da Saúde, a pesquisa aponta que quase 50% fez uso com álcool antes dos 18 anos de idade. Contato com álcool, sabendo que tem uma lei que proíbe ele de ter esse contato com álcool. Então, só por aí a gente já pode discutir um TVL debate de 2 horas aqui e não vamos findar esse assunto. Até o dia 24, então, uma série de ações estão programadas. A Salete e o Fábio estão aqui para também falar um pouco dessa programação, e o presidente também fica com a gente aqui. O que está sendo programado, Salete, para até o dia 24 mostrar para a população a importância de discutir esse tema, de combater o alcoolismo aqui na cidade? Bem, é importante dizer que são muitas as entidades que que agregaram, né, na participação dessa Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo, e a gente aí parabeniza o vereador Mário pela iniciativa, que foi em 2013, né? E o ano passado não teve tantos movimentos, mas este ano já deu corpo, justamente encabeçado aí pela Escola Pública de Trânsito e também o Comem, né? Agregou aí as entidades de classe e também as entidades que trabalham com a comunidade. E aí eu falo em nome dos Conselhos Comunitários de Segurança, que lá na sua comunidade trabalha com os problemas ligados à questão dos problemas ligados às drogas. E drogas, a gente sabe que o álcool é o portal das demais drogas. E para isso, então, né, assim como várias entidades estão com a programação durante essa semana, nós temos aí várias delas, entre elas, o Conselho Comunitário de Segurança estará realizando no dia 21, sábado, na parte da manhã, na Catedral, ou seja, na escadaria da Catedral, um movimento envolvendo aí mais de 12 entidades, né? Todas essas que são parceiras aí deste movimento. Nós estaremos abordando a comunidade, fazendo enquete sobre os problemas ligados à questão de violência na nossa cidade, o que, querendo ou não, tem muito a ver com os problemas das drogas, e em especial também a questão do problema com o álcool. Nós teremos blitz educativas, que daí o Fábio também poderá citar alguns dos que nós estaremos realizando, em conjunto com a Escola Pública de Trânsito, CETERB, e também os demais órgãos competentes, junto com a Polícia Militar e também Polícia Civil. Mas vale lembrar que as igrejas também foram convidadas, e
nas suas sessões, tanto de missas ou mesmo nos cultos, serão abordados durante essa semana o problema ligado à questão do alcoolismo, em especial os problemas de famílias, porque a gente sabe que muda totalmente a estrutura familiar a partir da hora do uso do álcool. Então, durante a semana, nós teremos blitz educativas, teatros, realizados também pelo SESC Senat, que será abordado na blitz educativa. Teremos várias palestras, inclusive uma na Câmara de Vereadores, no dia 23, 15 horas, né, onde a comunidade também conhecerá um pouco mais sobre o tema, onde será apresentada aí uma palestra da Cruz Azul. Legal, com o Marciano Tribes, né? Isso, da Cruz Marciano Azul, Tribes. no dia 23, às 3 da tarde, no plenário da Câmara, também uma iniciativa da Escola do Legislativo, aqui da Câmara de Vereadores. Fábio, trânsito e álcool, a gente sabe já desde criança que não combina, né? E ainda tem muitos problemas. Rodrigo, com certeza, parabenizar o vereador pela iniciativa de criação da semana, vereador, porque quanto mais nós falarmos do assunto, né, com certeza a mensagem chega com mais propriedade e importância na comunidade. E a Salete, principalmente na realização, ela realizou esse projeto com muita dedicação. E não poderia deixar de fora, acho que a parte de trânsito, né, que é a mobilidade das pessoas. E sabemos que o álcool hoje ele é cultural, então ele vem já da família e muitos não têm o compromisso que ele tem que dirigir sóbrio. Então nós temos os números que comprovam isso, a quantidade de acidentes, a quantidade de óbitos, e tudo isso depende realmente do comportamento do condutor. Então o Código de Trânsito já trouxe, né, desde lá de 98, 3 alterações na lei, né, no artigo 165, que fala de embriaguez ao volante. Então trouxe ali uma medida provisória que proibia o consumo de álcool nas rodovias, depois veio uma lei em 2006 também que criou-se, vamos dizer assim, obrigatoriedade do teste do bafômetro. Depois, em 2008, veio a mais conhecida Lei Seca, a 11.705, que determina 0. Então, para quem vai fazer o etilômetro, tem uma pequena margem, né, que ele pode utilizar ali na hora do teste, são 2 testes, ou 0,0, com o caso do exame de sangue. E agora, recentemente, no final do ano de 2014, veio aí uma portaria do Denatran que, mesmo você estando ou não com sintoma de alcoolemia, né, você não poderá mais recusar de fazer. Então, são todos os artifícios que a lei criou no Brasil para reduzir esse índice de acidente, principalmente de mortes, né? Que em 2015 já começou, infelizmente, com 4 óbitos em nosso trânsito e 2 deles envolvendo o álcool. Então, há que pensar, mas até quando isso? A gente fiscaliza, faz as palestras, faz as campanhas, mas tem que fazer uma forma de que as pessoas realmente mudem, né? Porque o poder público faz, as organizações realizam esse trabalho, mas precisa que cada um tome a consciência que você tem que dirigir sóbrio. Eu acho que aí começa realmente a evoluir. Sempre falo isso, e não é de hoje, Rodrigo, que hoje temos crianças nas escolas que já escutam o assunto segurança no trânsito, coisa que nós, na nossa época, não ouvíamos. Então, eu acredito que daqui a 15 anos, com certeza, essas crianças já terão uma outra visão e, principalmente, terão uma visão da responsabilidade quando estiverem dirigindo o veículo em via pública. Presidente, queria que o senhor pudesse compartilhar com os nossos telespectadores um pouco da sua experiência lá no Serene, as histórias, porque só para quem tem mesmo na família alguém muito próximo que sofre, né, de alcoolismo, é alcoólatra ou uma série de problemas decorrentes da bebida, sabem a dificuldade que é. Que experiência que o senhor pode compartilhar com a gente aqui da sua vivência lá no Serene, que é uma entidade que trabalha com pessoas que têm problema com álcool também? Bom, eu acho que você puxou um assunto importante, Rodrigo, na perspectiva da família. O contexto da violência, que eu posso dizer que um usuário de droga pode trazer no contexto familiar, ela não é só uma violência física, mas ela é uma violência psicológica contra todos em relação a todos os membros da família. Crianças, adolescentes, a esposa ou o contrário, o marido também, quando a questão se encontra na mulher ser a usuária do álcool, é muito forte, muito presente, e essa consequência ela se alastra às vezes por muito tempo. Uma delas é a perda da confiança, da credibilidade dessa pessoa, mesmo depois que ele passou por um tratamento, até ele conseguir reconquistar, estando sóbrio, essa confiança, ela é complexa, inclusive dele mesmo. Ele para com ele, as consequências são muito grandes. É uma das principais causas também do afastamento do trabalho.
né? Uma das principais causas da depressão, é uma das principais causas de inúmeros problemas sociais que nós vivemos. Como foi muito bem dito aqui pelo Fábio, nós tivemos em Blumenau 2 mortes no trânsito associadas pelo álcool. Então, eu sempre digo na questão da família que, às vezes, quando você vê um dependente de álcool e você não tem o problema na família, você tem a receita. É porque ele é sem vergonha, porque ele não quer mudar de vida. Agora, quando você começa a ter o problema dentro de casa, você vive com o problema todo dia do seu lado, você vê que é um problema de saúde pública, sim, é um problema de doença e que é muito complexo você lidar com ele. E que é muito longo esse processo de tratamento e por isso tinha o primeiro diretor do Serene em Blumenau, a Salete deve ter conhecido, o Alair Scheidt, que é missionário, ele dizia que só sabe lidar com o problema da dependência quem não tem o problema na família. Porque quando tu tem, tu vê que não é tão simples, que o processo exige envolvimento, dedicação. Estatísticas dizem que um dependente, e aí independente de álcool ou não, na família ele arruina a vida de pelo menos 8 pessoas, e na sociedade 28. Ah, mas como isso? Nessas mortes, como o Fábio colocou, nos feridos, naqueles que ficaram acamados para o resto da vida. As brigas que ocorrem por causa do álcool. As mulheres. Quando eu estava na Secretaria de Assistência Social, o programa de combate à violência doméstica intrafamiliar, que lida especificamente com as ações das mulheres vítimas de violência, 95% eram de maridos ou usuários de álcool ou de droga, mas na grande maioria usuário de álcool, porque ele acabava se tornando violento, ele acabava se tornando o agressor, e aí essas mulheres acabavam sendo vítimas, e os filhos em consequência. Então, esse é o problema que está enraizado na cultura, né? Nós, como brasileiros, em média, consumimos 8 a 9 litros de bebida alcoólica por ano, e isso uns mais e outros menos. Não há efetivamente aqui, eu por natureza sou abstêmio por convicção desde 1994. Agora em abril faz 21 anos que eu não sei nem mais o sabor de uma bebida alcoólica. Não porque eu tive problema, mas porque eu tive a oportunidade de ver o álcool destruindo a vida das pessoas. Então, diante dessa oportunidade de ver o álcool destruindo a vida das pessoas, eu sei o quão longe eu quero ficar dele. Né? E eu sei agora, como eu educo minhas filhas nisso, o quão importante é elas ver que o pai e a mãe não ingerem bebida. Como isso é exemplo, né? Como isso se multiplica, como isso se torna algo profundo dentro da vida da família e esse testemunho. Até porque eu recebo pessoas na minha casa, que são meus amigos, que no período que estava no Serene fizeram tratamento, e eu não vou oferecer uma cerveja para eles. Eu vou oferecer um copo d'água, um suco, ou algo, e se eles abrirem meio a geladeira, eles não vão encontrar absolutamente nada de álcool. Por quê? Porque eu não quero, naquele momento, ser pedra de tropeço para eles. Isso, de novo, cada um tem aqui a sua liberdade, eu não estou entrando nela, eu estou colocando uma questão que eu vejo como importante. E Blumenau tem uma cultura alemã, germânica, uma cultura italiana, nós temos a Oktoberfest, Summerfest, nós temos aqui a questão da Festa Itália, e são festas onde há a questão do uso de bebida alcoólica. Agora, em março, presidente, desculpa te interromper, tem o Festival da Cerveja. Tem o Festival da Cerveja. Da bebida, são festivais que divulgam o nome da cidade por aí. Mas, e aí, o que nós podemos fazer? Nós temos que continuar com essa discussão cultural. Eu não vejo problema, esse debate é cultural, isso tem que se trabalhar, mas aí podemos criar, assim, instrumentos de proteção, instrumentos de moderação, instrumentos de conscientização da nossa família, das nossas famílias, que eu digo a família blumenauense, instrumentos de cuidado dessa população. É isso que eu defendo sempre, tanto aqui enquanto vereador, quanto fui funcionário e também membro da diretoria do Serene, eu sempre defendi essa moderação e esse cuidado e essa consciência. Cumprindo a lei, menor de 18 anos não deve beber, até porque pesquisas mostram que quanto antes ele ingere a bebida alcoólica, isso são cientistas, não é o Mário que está dizendo, eu estou só divulgando o que os cientistas dizem. E está aqui a Sarlete, o Fábio e os outros também vão depois poder colocar isso, que quanto antes ingerir a bebida, mais suscetível o cérebro está, porque ele ainda está em formação. Mais fácil você vai trazer
a mensagem e o entendimento daquele cérebro que o álcool é a melhor coisa desse mundo, né? E a questão da bebida, ela não, é inegável, ela também dá o prazer. E nós, como sociedade, acabamos naturalmente buscando aquilo que dá o prazer. Então, nós precisamos discutir o que nós estamos oferecendo para a nossa sociedade que pode dar um prazer melhor do que o álcool, né? E eu acho que esse também é um debate que a gente tem que estar aí. Por isso, atividades, ações. E aí, voltando só para concluir a tua pergunta em relação ao Serene, na verdade eu presenciei isso, né? Famílias destruídas, filhos que não poderiam mais conversar com seus pais. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que um dia talvez até a gente pode fazer uma matéria, que ele ficou anos sem falar com o filho. O filho não falava mais, eles eram jurados de morte por causa do álcool. Um queria matar o outro. O pai era alcoólatra. O pai era alcoólatra. E o filho tinha prometido que ia matar o pai e o pai a mesma coisa. E hoje são os melhores amigos, né? Porque conseguiram recuperar essa confiança e essa credibilidade. Hoje ele é um grande empresário em São Paulo, mas que era aqui de Blumenau e que conseguiu superar o alcoolismo. Mas isso que o alcoolismo faz. A dependência separa a família. A dependência tem essa possibilidade de reconstrução em alguns momentos quando há um tratamento. Em alguns não há mais. Em outros, então, quando a morte está presente, sem chance, inclusive para às vezes quem não tinha nada a ver com a história, né? Não sei exatamente se ali os que foram a óbito foram os que estavam embriagados ou não, mas efetivamente, às vezes, vai a óbito quem não tinha, vamos usar um dito popular, pagou o pato, né? Que nada a ver com a história. Com nada a ver com a história. E esse é o grande desafio. Quanta gente nesse país já morreu não tendo nada a ver com a história, né? Não tendo nada a ver com a bebida do outro. Então, às vezes, o cara diz, é o meu direito beber, né? Mas o meu direito acaba quando? Quando ele pode tirar o direito da vida do outro e que no trânsito é uma linha muito tênue, né? Essa questão do reflexo é uma linha muito tênue. E isso o Fábio e a Salete, especialmente o Fábio, pode aqui trazer referências claras. E como é que nós vamos separar essa linha tênue a não ser pela lei seca? Que, na minha opinião, é clara e objetiva. É para a proteção dele e de outros que às vezes não tem nada a ver com a história. Tem muita gente que acha, né, Fábio, que bebe um pouquinho, pode dirigir. Até tem gente que acha que bebia até dirige melhor às vezes. Sim, Rodrigo. Isso aí não existe. Vereador, a questão da... Normalmente quem morre não é o culpado, né? Não é o bêbado. É o coitado, né? É o que está ali. O que não tem nada a ver. É o que está sóbrio, é o que está caminhando, é o que está indo para casa, como é o caso da roubaria e, infelizmente, ali o caso do idoso. Né? E por que, então, normalmente o embriagado à direção veicular, às vezes, sai ileso? Porque nós, sóbrios, quando você vê uma situação crítica de acidente, na direção defensiva, o teu instinto é segurar, por exemplo, a moto para você não cair, é segurar o volante para fazer a curva, e isso você fica firme. Então, num acidente, você pode ter maiores consequências e a gravidade com a tua parte física. Já o embriagado, não. Ele não está nem percebendo o que está acontecendo. Quando ele perceber, ele já está em algum lugar solto, porque ele acompanhou o impacto do acidente. Por isso que você vai ver, às vezes, poxa, ele matou um cidadão, ele saiu andando no carro. E tudo isso influencia, infelizmente, como tu falou, vereador, a questão mesmo, não morre somente uma vítima na via, existe toda uma estrutura familiar, que às vezes acaba, você vê uma família se desfazendo, uma empresa falindo, porque aquela pessoa era o elo de ligação. E, infelizmente, a irresponsabilidade de muitos, e hoje pode ir em qualquer lugar, infelizmente, vai nos bares, muita gente bebendo muito ainda, a gente está buscando uma forma de melhorar a fiscalização, precisamos sim, porque a responsabilidade é todos nossa, né? Então, para quem está lá consumindo, para quem está fiscalizando, e não podemos deixar em branco, não, de forma alguma. E nessa semana, Fábio, vão ter blitz educativas. Isso, além das blitz normais, de fiscalização ostensiva, temos as educativas também nos bares, né, durante o dia. Então, a gente fez uma programação de uma semana mesmo para chamar a atenção do nosso usuário da via pública. A gente está de olho, a gente está informando da importância de andar sóbrio, porque depois nós temos uma dificuldade hoje que é a lei. Infelizmente, hoje você mata alguém embriagado, amanhã você está solto pela fiança, recebe de volta a sua CNH, fica um prazo até ser julgado, às vezes é 1 ano, 2 anos, mas está dirigindo ainda. Né? É uma outra fase que a gente Lei busca. nacional, né? Lei nacional, infelizmente. A população né? questiona por que o vereador não faz, porque a lei é nacional, né, vereador? A então não tem como alterar isso aí. Isso não é só o questionamento nessa legislação, tantas várias. outras, o vereador aqui também acaba sendo responsabilizado, que não tem nada a ver com ele e com a sua condição, né? Infelizmente a gente não consegue controlar e essa legislação precisa, além dos valores financeiros, apertar o parafuso em uma série de outras coisas, que é a questão da penalização. Quem mata ao volante embriagado, para mim, tinha plena consciência de que estava fazendo,
porque bebeu sabendo que não podia e que naquele momento tirou a vida de alguém, é como se tivesse pego uma arma e dado um tiro e tirado a vida dessa pessoa, e na minha opinião tem que responder no mesmo nível, com a mesma questão. E outra coisa é que, aí dentro dessas consequências, cada vez que tem um acidente, olha o que é mobilizado: bombeiro, polícia, hospital. E aí, cada vez que alguém entra quebrado no hospital, ele vai furar a fila de alguém que está lá numa cirurgia eletiva, às vezes, numa cirurgia que estava marcada por causa de uma situação de urgência provocada pelo trânsito. E o custo desse aparato todo? Né? E depois o custo de indenizar mensalmente pelo INSS, pelo sistema público de pensão, a família, porque o cara não consegue mais trabalhar. Quem é que paga essa conta? Eu acho que quem comete o acidente tem que começar a pagar a conta também em relação a isso, porque as pessoas precisam entender que a conta, quem não pode mais ser rateada para eu, para você, para o Fábio, para a Sarlete, para cada um que está nos assistindo pagar, e sim para aqueles que cometeram o ato de dirigir embriagados. Olha, para a gente finalizar aqui a participação dos nossos 3 primeiros convidados neste TVL Debate sobre consumo de álcool, queria ouvir a opinião de vocês também sobre como frear, então, o consumo de álcool no Brasil, porque o Brasil, ele é o país que mais se consome álcool, né, na média, aí, entre todos os países do mundo. O brasileiro é o que mais bebe, a gente pode dizer assim, então. Como frear isso aí, até para diminuir a violência, os prejuízos, os problemas por causa da bebida? Salete, primeiro. Bem, nós temos as leis, mas eu penso que nós temos que trabalhar muito a questão da prevenção. E aí nós nos unimos forças, né, os CONSEGs, outras entidades que trabalham com a comunidade, levando informação. Essas informações, na parceria, né, sempre com os órgãos competentes, a gente já teve, dentro dos CONSEGs, que nós temos 7 em Blumenau, palestras, tanto do COMEN quanto da Escola Pública de Trânsito, do próprio CETERB, que inclusive vai estar fazendo algumas das participações conosco em algumas igrejas, né? E nós precisamos fomentar isso lá na comunidade, fazer com que a comunidade se previna de alguma forma, porque dentro da própria família começa a gerar situações voltadas à questão do alcoolismo, por causa dos jovens, né? A gente sabe que os grupos, né, eles não querem, de repente, ficar de fora, então assumem alguns compromissos, e quando a gente vê, a família toda, como um todo, sai prejudicada, porque os jovens acabam, então, o pai, às vezes, não deixa o filho usar droga, maconha, enfim, só que deixa fazer aquele esquenta que a moçada faz aí, né? Esse esquenta aí é um perigo. Sim, justamente a gente sabe que, muitas vezes, eles não sabem como lidar com a questão. E por isso que a gente tem aí as entidades, né, para estar, através de palestras, participar de reuniões, orientar esses conselheiros, essas pessoas que têm interesse em propagar as informações de uma forma positiva na comunidade, na busca de respostas, e em especial da prevenção. Tanto as drogas, e em especial agora estamos falando da questão do álcool. Do álcool. Salete, obrigado, viu? Obrigada. Fábio, sua opinião também. É isso, a questão da lei, né? Beba com moderação, beba consciente, mas acho que tudo isso está errado, né? Se álcool faz mal, então não pode beber. Então, acho que é isso que as leis mudando aí, tanto a parte de fiscalização de trânsito, a propaganda em si tem que mudar e tirar da cultura isso, né? Acho que o álcool não vai fazer que você fique maior ou menor na sociedade. Acho que álcool, a droga em si, ela faz mal, não é saudável. Vamos pensar em saúde. Então, se é pensar em saúde, é álcool zero, dependente do momento, acho, da vida. Acho que realmente esse é o caminho. Eu acredito que a gente busca isso, a gente busca saúde. Então, a saúde é álcool zero. Obrigado, Fábio. Agora é uma mudança cultural difícil, né, presidente? Porque já está enraizada na sociedade, né? E também é uma indústria, né? Sem dúvida. Primeiro a questão da indústria, mas esse é outro debate do TVL. Eu não vou entrar nisso dali, eu vou na primeira pergunta da questão da prevenção. E eu acho que aqui a Salete colocou alguns pontos importantes que já estão acontecendo. Nós temos o COMEN, nós temos a Cruz Azul, nós temos os CONSEGs, nós temos a importância de fomentar isso na escola para que isso seja uma matéria transversal, né, que não seja uma matéria de prevenção. Claro que o reforço das ações desenvolvidas pelos CONSEGs, pelas entidades que têm conhecimento e têm o know-how sobre isso, é fundamental. Capacitar os nossos professores para que eles tenham condição de entrar nesse debate efetivamente, discutir isso com o aluno também, para que a gente tenha essa construção e esse debate. E fortalecer o que já está aqui. Eu acho que Blumenau tem as ações colocadas, tem as entidades trabalhando, tem o poder público com algumas ações que precisam ser fortalecidas, e se nós conseguirmos fortalecer isso, nós vamos entrar nessa direção. Acho que como Blumenau, nós temos que discutir o nosso modelo, né?
claro, temos um modelo de ações e de cultura que tem que ser trabalhado e dentro desse modelo você tem que fomentar as questões de abstinência para quem concorda com elas, as questões de moderação para quem concorda efetivamente com elas dentro dessa questão, mas sabendo que a moderação também exige responsabilidade. Especificamente, eu posso beber moderadamente? Posso, mas moderadamente ou não posso dirigir depois disso. Então, essa é a atitude clara e objetiva. Então, dentro dessa direção, nós precisamos trabalhar e fortalecer as nossas políticas públicas, tanto na saúde, educação, assistência social, para que a gente consiga atingir os objetivos. E eu quero parabenizar o CONSEG, quero aqui fazer um registro rápido também da participação no Fórum de Segurança Pública do vereador Beto Tribes, que também ajudou a fomentar essa ação. Eu acho que como presidente da Câmara eu preciso fazer esse registro aqui. E para concluir, eu gosto de dizer sempre que Deus abençoe seus lares e suas famílias como tem abençoado a minha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Salete. Obrigado, presidente. Mário Hildebrand, da Câmara de Vereadores, a Salete Bardelatti, do Aconseg, também o Fábio Campos, diretor de trânsito do CETERB. A gente faz o intervalo e volta já com o TVL Debate, hoje discutindo o álcool, o consumo do álcool. Blumenau tem agora do dia 18 ao dia 24 de fevereiro a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. Já nós voltamos com outros convidados. Até já. Estamos de volta aqui com o TVL Debate na TV Legislativa. Você que nos acompanha aí na sua casa, nos canais 14 da NET e 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Obrigado pela sua companhia. Hoje o TVL Debate está discutindo consumo do álcool, combate ao alcoolismo. O Fábio Campos, diretor do CETERB, voltou aqui para esse segundo bloco aqui do programa. Também estamos aqui agora com a Araci Cristina França de Carvalho, que é coordenadora do SEST Senat, aqui de Blumenau, e o Antônio Neves, o agente Neves, policial civil, e que aqui também está representando o COMEN, que é o Conselho Municipal de Combate aos Entorpecentes. Tudo bem, Neves? Como é que vai? Tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Nós estamos agora reformulando o Conselho, inclusive o nome, né? Ah, é? Mudando o nome? O nome agora é Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas. Ah, que bacana, mudou, então saiu entorpecentes. É justamente, que a entorpecente é droga que apenas as drogas que entorpecem, né? E as outras que excitam, né? A que deixam maluco. Então a gente quis enfatizar a questão do álcool, em função já do trabalho que a gente percebe no município, a grande quantidade de usuários dependentes de álcool. E por isso a gente quis enfatizar no nome da entidade. E estamos agora reunindo para essa reformulação. E te garanto, está discutido, essa discussão está pesada, porque as pessoas dizem, mas álcool já se pressupõe que é droga. Mas a ideia é você enfatizar que o combate ao alcoolismo é o primeiro trabalho de quem pretende fazer um trabalho preventivo é sobre o alcoolismo. As outras drogas são menores, as incidências no nosso município. Você que é da polícia, Neves, tem muita ocorrência está ligada ao álcool, ao consumo do álcool? Sim, com certeza. Que percentual, mas para a gente ter uma ideia? Olha, Rodrigo, assim, quando a gente fala de percentual, eu até conto uma historinha. Uma vez foi uma palestra, a gente tinha resolvido 90% dos homicídios de Blumenau. Quase 94% dava a estatística. E na palestra uma senhora perguntou para mim, sim, mas o que matou meu filho, você não falou, não prendeu. Então toda aquela estatística cai por terra a partir do momento que você esquece do ser humano que está por trás daqueles números. Sim. E essa ideia de você falar um pouquinho menos de número e falar mais do ser humano, porque assim, às vezes as pessoas dizem assim, eu só tomei uma latinha de cerveja, eu posso conduzir o veículo. Né? Meu filho esses dias perguntou para mim, pai, o que adianta você trabalhar no começo, você toma cerveja, mas o problema é que não se proíbe tomar cerveja, se proíbe tomar cerveja e conduzir veículo. São essas ideias que cada um tem que estar dentro de si, que a gente tem que trabalhar no nosso futuro, na nossa cidade. Legal, a Cristina do SEST Senat também está aqui. O SEST Senat é um serviço ligado à área de transportes
E o SESI-Senat está participando dessa Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo também, Cristina? Com certeza, a nossa parceria já vem de mais tempo com a Escolinha de Trânsito, né? E com vocês também, com a Conseg também, a gente tem um trabalho muito bom. E quando eles nos chamaram para essa parceria dessa semana, a gente não poderia estar de fora, com a preocupação com a comunidade, com família, como o Neves acabou de falar. Então, o que a gente está ajudando? Através do teatro, nós vamos fazer assim as inserções em blitz, né? Com uma linguagem lúdica falando sobre essa problemática, né? Que destrói tantos lares e deixam tantos jovens também sem um mercado de trabalho, porque a maioria já vem com algum problema depois de um acidente com álcool, jovem, bebida, adulto, isso o álcool sempre está atrapalhando, né, o andamento de tudo. Então, o que o SESI e o Senat não poderiam deixar de estar dentro desse processo, e estaremos a partir de hoje começando as blitz em alguns locais da cidade que foram mapeados, e é um esquete teatral que todo mundo vai se surpreender, porque é algo novo, né, Fábio? Uma coisa nova e que vai fazer um impacto de você sentir, não, poxa, é isso mesmo, né? Então, esse é o nosso objetivo. E sempre essa parceria vai estar acontecendo entre nós. É parecido com aquilo que já tinha na Oktoberfest, Fábio? Então o Fábio pode nos ajudar, mas é diferente, porque na Oktober eu lembro que tinha lá umas pessoas que faziam teatro chamando a atenção das pessoas em relação ao consumo de álcool na própria festa, que tem o chopp como um dos principais atrativos, né? Como já comentamos aqui antes, a questão é continuar falando de álcool em qualquer momento da nossa cidade. E agora, nada melhor do que na semana, né? De prevenção. E o teatro, ele tem a ideia de trazer quem está ali consumindo sua bebida alcoólica, mesmo moderadamente, né, com responsabilidade, mas ver que o que pode acontecer, né, sair dali para conduzir um veículo. E eu acho que o resultado final disso tudo, Rodrigo, é a parceria que existe hoje, né, tanto com os Consegues, com as organizações, né, então, quanto as instituições, as parcerias. Precisamos cada vez mais nos unirmos para podermos trazer resultados positivos. E nós estamos falando de trânsito, né? A gente está falando que todos nós aqui precisamos de locomover, de mobilidade, e mobilidade segura. E essa segurança é o quê? É responsabilidade na direção veicular. Então, eu acredito que, como disse a Cristina, é o começo, não, a gente está já há um bom tempo discutindo isso, e chegou o momento agora. Então, acho que essa lei municipal, ela tem essa finalidade de motivar cada vez mais a importância de dirigir sóbrio, que é o que a gente busca sempre, né? Então, a gente quer realmente diminuir os números de acidente, e uma coisa é certa, não adianta eu pensar somente no Departamento de Trânsito, no CETERB e na Guarda, não. É um conjunto, é um município, né? A Prefeitura vai abraçar as ONGs, vão sentar, vão discutir, porque é um problema de saúde, né? É um problema de todos nós, não adianta só ficar isolado, não. Se a gente quer combater essa epidemia, né? Infelizmente, a forma como o álcool ele é colocado no trânsito, principalmente, que eu, voltando ao exemplo de antes, né? Esse ano 2015, 4 óbitos, 50% envolvendo embriaguez. Então, a gente quer realmente mudar esse cenário. E a mudança, ela parte do primeiro passo é isso. Acho que a união das entidades não é fácil, é um trabalho árduo, porque existe um tempo extra do nosso dia a dia para poder atingir o objetivo. Mas, com certeza, será um sucesso. Neves, como é que é o trabalho do Comem, então, em relação ao consumo de álcool aqui em Blumenau? Olha, o Comem, ele está, como te falei, ele está se reestruturando, e a gente pretende trabalhar muito mais na prevenção do que propriamente na recuperação de pessoas com dependência química. E lembrando aqui o que o Fábio colocou, a questão das entidades que estão conosco, né? Nós temos parceria com a ABLUDEF, a Associação Blumenauense de Deficientes Físicos. E ali a gente vê pessoas que, inclusive, participam das blitz conosco, educativa, né? Um cadeirante vai conosco e ele coloca, olha, eu sofri um acidente embriagado. E é muito chocante. Ele estava bêbado? Estava alcoolizado? Sim. Né? E ele coloca nesses eventos assim. E ele é muito participativo, ele distribui flyer, ele conversa, ele está bem presente. E essas parcerias que o Fábio acabou de dizer, que a gente não pode deixar morrer. Porque essa semana, nós estamos em fevereiro, mas nós temos o Maio Amarelo, nós temos a Semana Nacional do Trânsito em setembro. Então, são várias datas que a gente tem que ir trabalhando e, principalmente,
envolver a comunidade. Não adianta nada nós decidimos fazer um trabalho e a comunidade não ficar, não participar. E outra coisa que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte, as blitz educativas, elas são um ponto do trabalho, porque a gente não vai deixar de fazer a blitz repressiva, entende? A gente não vai deixar de multar. Nós temos que deixar bem claro que a comunidade, ela depende de cada um fazer a sua parte. E a parte de quem trabalha na repressão é reprimir, né? Tanto que é a escola pública de trânsito que faz o trabalho. Então, nós temos que deixar bem claro para a comunidade que o limite, a lei, ela tem que ser respeitada. E tu vai aprender pela dor, né? Ou por bem, ou você respeita ou você pode ser multado. É isso, é bem claro isso. E o Conselho de Entorpecentes vai trabalhar a partir desse ano nessa linha. Você pode fazer a repressão e você pode fazer a prevenção. Uma coisa não quer diminuir a outra. Você não pode dizer, agora só vamos fazer prevenção. Não, você tem que trabalhar em conjunto, né? Você pergunta, mas por que a Polícia Civil, que é eminentemente de investigação, está num trabalho desse? Porque se você ir na Delegacia da Mulher e pegar pinçar as estatísticas de lá, você vai ver que 50%, 60% das ocorrências de violência doméstica, o motor é o álcool. O motor é o álcool. Então, a partir do momento que você previne, aquelas ocorrências, elas vão diminuir. Então, essa é a ideia, você trabalhar nos dois lados, trabalhar na área preventiva, de forma inovadora, como está sendo agora, mas também não deixar de trabalhar na área punitiva. Porque se não aprende por bem, aprende pela dor. Quero aproveitar também, Rodrigo, inclusive, o CONTRAN publicou uma resolução recente agora, que os motoristas profissionais, categoria C, D e E, e quem vai fazer a adição de categoria A ou B, terão que passar por um exame toxicológico. E é obrigatório para todos os CFCs. Então isso é nacional, os DETRANs já estão credenciando laboratórios. Então aquele que é motorista, que já utilizou um tipo de droga, algum tipo de produto ilícito ou lícito, enfim, que prejudique a sua atenção na direção veicular. Então é mais uma forma que vai contribuir muito pela prevenção, né? Que nosso trabalho é municipal, de alertar nossos usuários, mas como vem a resolução nacional e vai para os centros de formação de condutores, que isso é muito importante também, que é uma entidade também que precisa, né, estar junto também, que faz a formação do motorista. Então é mais uma forma de que realmente nós temos que eliminar as drogas em geral na direção veicular e automaticamente na família, no dia a dia. Então realmente é mais uma oportunidade aí que vai ter a mudança que todos aqueles profissionais terão que fazer, isso é muito importante, tá? Para a gente poder minimizar um pouco as mortes, os acidentes na nossa região e no Brasil todo, né? E a bebida hoje está muito fácil o acesso a ela, né, Neves? A Cristina também confirma, o Fábio também. Os próprios jovens, crianças, aí, adolescentes, conseguem comprar bebida. E ele tem a lei que proíbe a venda, só que muito comerciante vê ali um jovem, acha que tem 18 e acaba vendendo. Neves? Rodrigo, é um tema que nós, da Polícia Civil, nós trabalhamos a parte de repressão. E é interessante que, às vezes você conversa com o dono de bar e ele diz assim, mas se eu não vender, o da frente vai vender. Né? Se eu não vender, o da frente vai vender. Só que ele está cometendo um crime, o Estatuto da Criança e do Adolescente é bem claro. Até a pessoa que doa a bebida pode ser enquadrada naquele artigo. Então a gente tem que trabalhar a prevenção no sentido de esclarecimento dos assuntos, mas continuar as ações repressivas. Quando eu falei da Delegacia da Mulher, a gente percebe que o álcool ele é um combustível desses acontecimentos bastante presente. E quando você começa a conversar com as pessoas e as pessoas dizem, olha, eu nunca tive oportunidade de ser encaminhado para algum centro de recuperação. E tem aquilo ao contrário, né? Que a mulher diz, olha, ele era muito bacana, mas ele só é ruim quando bebe. E quando que ele bebe? Todos os dias. Então o casamento está ruim e ela ainda procura um diferencial de, não, ele tem hora que ele é bom, a hora que está dormindo, né? O resto ele está alcoolizado e está se viciando a família. Quando a agressão, as pessoas, ele não agride só a mulher, né? Uma criança que presencia uma agressão, ela fica marcada para o resto da sua vida, né? A criança, e ela vai repetir, enquanto adulto, aquele modelo que ela tinha em casa.
Então, trabalhar-se isso, procurar as escolas. Hoje a gente teve essa dificuldade, a questão das datas, né? Hoje as escolas estão retornando agora, mas a gente quer que as escolas estejam participando. A gente visitou a secretaria, a gente tomou esse cuidado. Visitou a Secretaria de Educação, visitou a Secretaria de Saúde, visitou a Secretaria de Bem-Estar Social, pedindo para que se faça o trabalho. Então, os CRAS vão desenvolver trabalho, as escolas, apesar de não participarem das reuniões, me falaram, olha, nós vamos pontuar nas escolas essa semana, e tivemos com as igrejas. Eu passei uma semana extremamente bento, porque cada local que eu ia, o pastor ou o padre me benzia. Então, eu conversei com várias pessoas assim, e é interessante que eles dizem assim, pô, Neves, a gente não sabia que o município de Blumenau tem essa preocupação de chamar os religiosos. Né? Então, a gente já começou a formatar novas parcerias para estarem conosco daqui para frente, para a gente fazer uma mudança de pensamento. E eu acho que uma das mudanças que deveria ter, e vou lançar aqui a ideia, acho que eu vou arrumar uma briga muito grande, mas é o seguinte, por que na nossa festa, aqui, o copo que tem o logo da empresa patrocinadora, no outro lado não tem como nos maços de cigarro, uma frase de advertência, uma foto impactante? A propaganda do cigarro ela é muito diferente da bebida, né? Sim. E justamente. Então, e hoje em dia, assim, na Alemanha, por exemplo, eles dizem o seguinte, o álcool é a número 1, é a droga número 1. Eu estou fazendo um curso agora sobre questão religiões e drogas, né? E eles mandaram as estatísticas. Aí você comparava assim, no colégio, do ensino médio no Brasil, contato com o crack, 0,07% dos adolescentes. Contato com o álcool, 38,9% Adolescentes. de adolescentes. Então você começa a ver, mas para aí, tem algo errado. Será que é direcionar só para o crack o trabalho? Você tem que direcionar para todas as drogas, inclusive as legais. Né? Hoje em Blumenau, o narguilé, por exemplo, o uso da xixa, que é tão cancerígeno quanto o cigarro, e 1 hora de exposição à fumaça do narguilé equivale ao consumo de 100 cigarros. Mas a comunidade, hoje, na rua Feliciano Alchete, tem 4 empresas que só trabalham vendendo narguilés. Você pode ir em qualquer supermercado, tem lá um setor que vende narguilé. Então, é algo legal. É algo legal. Então, o que a gente tem que trabalhar? Se a legislação permite a venda daqui e dali, você tem que trabalhar fortemente na prevenção. A mesma coisa o álcool. Se a legislação permite, né, você imagina o seguinte, nós proibimos o álcool, a missa, por exemplo, qual a ação central da missa? Católica? É o vinho. Então, quantas religiões têm a bebida alcoólica como centro cultural? Então, você tem que saber como lidar com isso aí. E, principalmente, a discussão, os debates, procurar fazer com que as universidades participem, as parcerias como o SESC e Senat, sensacionais, o CETERB, nós vamos buscar esse tipo de trabalho. É possível, na opinião de vocês, tentar reduzir o acesso dos jovens ao álcool? Como fazer isso também? Cristina, queria saber a sua opinião também nesse assunto. Olha, isso se vai você vir é mãe de dentro, também? bem por isso. Isso vai vir de dentro de casa. A conversa, o diálogo, a explicação dos pais do que pode acontecer e o que acontece realmente, né? Então vai vir primeiro, a primeira ação é a educação familiar, para depois o poder público fazer o papel dele. Então, eu acho que é possível, porque eu acredito que o ser humano tem uma consciência e em certo momento ele vai desabrochar para isso. Então, eu concordo que existe ainda solução dentro desses parâmetros, educação de casa e educação fora de casa. Responsabilidade, né? Colocar isso, incutir isso nos jovens, a responsabilidade pela sua vida e pela vida dos outros, do seu semelhante. E o álcool, como ele mesmo falou, a maconha é 10%, o álcool é 50%, 60%. Porque ele é livre, ele faz parte da sociedade. Ah, não, um golinho só não faz mal, mas faz, porque se a pessoa já tem a tendência de se viciar nisso, é um passo já a mais para pegar o carro depois e inconscientemente ou conscientemente, né? Estragar com a própria vida. Então é possível, é uma questão de educação.
para-se tudo nisso, na educação. Minha opinião é essa. Na autoescola, Fábio, eles ensinam isso, tocam nesse assunto muito do álcool, quando estão formando o motorista, principalmente o jovem? Precisamos evoluir muito, Rodrigo, na questão tanto acho que do material que é exposto, né, no CFC, a forma como o instrutor transmite essa mensagem, algumas coisas precisam evoluir. Nós sabemos de algumas dificuldades, né, e precisamos evoluir. Acho que começar 2015 dessa forma, como a gente está começando, falando, preocupado com a droga em si, né, em evidência que o álcool, eu acho que é o primeiro passo da mudança. Tá? E a gente, hoje, como eu faço parte também do Comitra, que é uma instituição do Estado, a gente vai ter mais acesso ao Estado e de motivar, inclusive, o Estado de estar junto com os municípios na questão de álcool. Então, a gente precisamos evoluir para isso, precisamos buscar. Né? Então, a gente está no caminho certo, precisa mudar a cultural, precisamos fiscalizar mais, precisamos mudar a lei também, porque a lei também está errada. Se ela obsoleta, Não que ela seja errada, a lei tem que evoluir também. Claro. Né? Talvez na época que ela foi criada, era um outro perfil, né? Era uma realidade, hoje é outra. Então a gente precisa evoluir. Como cigarro, né? Como cigarro. Né? Porque na minha época, meu pai falava, para ser homem tem que fumar e tomar cerveja. Era o homem de Marlboro, aquela propaganda. Era um vício, né? Era nas bonito. novelas, nos filmes, todo mundo fumava. Hoje já evita muito isso. Então tudo são evoluções. E que a gente está buscando isso, com certeza, né? Eu acho que o Comem está com essa nova missão, né, que motivou as instituições. Parabéns, né, sei que você foi o cabeça desse movimento, tá? E com certeza nós estamos com a pessoa certa no lugar certo. E só temos a ganhar com isso, tá? Então conte com o CETEP, com a Guarda, para o que der e vier, com a escola pública, e o que a gente puder fazer para melhorar, a gente vai melhorar, e com certeza a gente sempre busca o positivo, que é a coisa boa, né, que é a saúde. E isso a gente vai em busca, com certeza, da saúde. E não tem nenhuma corrente nacional, né, que trabalha para tentar mudar essa questão, até do próprio copo da bebida alcoólica, a marca da bebida, mas também algo de ruim que pode acontecer com a pessoa, como hoje tem no cigarro, aquelas propagandas onde aparecem aquelas pessoas totalmente deformadas, doentes por causa do cigarro. É interessante que nós falamos assim, aquele cidadão da foto do Marlboro, ele morreu de câncer no pulmão. De câncer no pulmão, é isso aí. Em decorrência do cigarro, Morreu aquele de cidadão. câncer no pulmão. Mas o que a gente tem assim, primeiro que o lobby dentro do Congresso é muito forte, essas indústrias têm um capital muito forte. Né? E hoje, por exemplo, eu estou questionando, assim, está se buscando a discussão da liberalização da maconha, certo? Qual a indústria que perdeu, em média, nas últimas décadas, de 25% a 30% do seu público? A indústria do fumo. E ela, obviamente, está interessada na discussão de um novo nicho de mercado, que é a maconha. Então, a comunidade, às vezes, né, ela passa a discutir de forma superficial. Eu acho que a gente tem que partir para a discussão. A questão do álcool em Blumenau, vamos lá, vamos fazer um debate, vamos montar um seminário, vamos fazer um conselho de entorpecente, vai buscar essas datas para a gente. A questão da maconha, nós vamos discutir. Por quê? A partir do momento que a comunidade toma um posicionamento enquanto comunidade, ela está muito mais protegida. Então não adianta nada, quando você fala assim, vem de casa, mas se a comunidade é uma comunidade também alerta, uma comunidade que esse jovem vai se sentir protegido também. Então acho que é uma via de mão dupla. Tanto a família quanto o poder público tem que estar trabalhando. Principalmente o pai como exemplo, né? Não adianta nada o pai brigar que o filho fuma um baseadinho e ele toma um porre de uísque para pesar que o filho está usando maconha. Então essa é a realidade, o exemplo. Aquilo que eu falei antes também, o pai não deixa o filho usar maconha, é contra, só que deixa fazer aquele chamado esquenta, né? Que a gurizada faz antes das festas. Eu queria te fazer um detalhe. Os estudos têm apontado que muitos jovens, eles dizem assim, eu não bebo muito, eu só bebo na festa tal, ou a cada 15 dias. E eles estão bebendo muito, muito mesmo. Esses dias eu estava vendo, o meu filho foi participar de uma festa, eles eram em 6 jovens, eles compraram 5 litros de destilado. Né? E eles disseram, pô, mas a gente não bebe. A semana toda a gente não bebe, essa é a nossa única festa. Então, com essa desculpa, eles usam, até tem um termo em inglês que é bing, que é você tomar até desfalecer. E principalmente meninas. É verdade, meninas é verdade. Antigamente se dizia assim, né? Ela cozinha igual a mãe. Hoje a gente fala, ela bebe igual o pai. Porque tem meninas que estão bebendo exageradamente. E aquele lance assim com uma desculpa, não, mas eu não estou usando a droga e tal. Pô, mas você está usando droga.
né? E assim, ó, eu quero até fazer um parênteses aqui, que assim, ó, eu concordo, por exemplo, do uso da nossa festa, o chopp, para se degustar. Ser mais um componente da festa. O componente cultural, o componente da degustação, da alimentação. Você vai lá nos restaurantes da Oktober, a comida é excepcional. Então, acho que pode-se trabalhar isso, que o chopp seja para se degustar. Né? Eu estava na fila do chopp, tinha um cara que ele comprou 20 tickets. Aí eu olhei para ele, cara, 20 tickets? Ele assim, é a minha segunda rodada. Então você vê como é que é a situação. Então eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão do exagero, temos que trabalhar, eu acho que a palavra certa é moderação. Apesar da propaganda já dizer, né? Beba com moderação, só que isso ainda não está na sociedade ainda, né? Mas é um momento de reflexão. Olha, eu quero agradecer aqui o Neves pela participação. Neves, obrigado, viu? Boa sorte, sucesso aí no evento da Semana Municipal. Obrigado, Cristina. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo, então, acontece agora até o dia 24 de fevereiro. E é uma lei, né, que foi criada aqui pela Câmara de Vereadores. O presidente, o vereador Mário, apresentou essa lei lá em 2013 e foi aprovada, já é lei aqui na cidade. Então, o assunto agora está em tona, está aí sendo discutido com a nossa sociedade, que é o combate ao alcoolismo. Assim a gente fecha aqui o TVL Debate desta semana. Obrigado você pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá, tchau, tchau.